porque isso evita da gente ter aquela paralisia da análise, querer fazer tudo, mas daí não tinha aderência. Ela tem que ter esse perfil de empreendedor como CLT. Às vezes até muito mais confortável no caminho, mas se der errado, deu muito errado. Hey! E aí, caiu aqui? Aqui é o podcast de três amigos que rodaram a vida, se reencontraram e fala de desenvolvimento pessoal, de carreira, de empreendedorismo e outros assuntos que são muito legais, muito bons e que são interessantes. Trazendo uma experiência real do que a gente viveu, não do que a gente está inventando ou do que a gente ouviu falar. Trazemos o que nós lemos, trouxemos o que vivemos. Gostou dessa proposta? Hoje a gente vai num dos pilares da nossa proposta aqui do podcast. Vamos falar de empreendedorismo. Gente, é um baita desafio. Antes de começar a falar, eu vou trazer uma história. Eu acho que muita gente, apesar de ser uma história hipotética, muita gente já viveu isso aí. Eu comecei a empreender, ou pensei em empreender, daí eu falei assim, meu Deus, isso não é para mim. Isso é algo para um outro tipo de gente. Mas se eu vou fazer aqui, eu vou começar, eu não sei nem que produto que eu vou vender, o que eu vou fazer lá, como que eu vou vender, como eu vou fazer. Fico desesperado. Será que eu vou ter grana? Será que a minha família vai poder sustentar? Minha mulher vai ter que pagar minhas contas? Vou ter que pedir dinheiro emprestado? Cara, é muita coisa, muita loucura quando eu penso em empreender. Porque a gente tem uma escolha, né? Uma escolha e uma mentalidade a gente tem que desenvolver. Vamos lá, pessoal. O que a gente vai trazer hoje para vocês? Qual que é o momento da virada de chave? O momento da gente identificar as nossas qualidades. O que eu preciso ter para poder empreender? O que eu preciso conhecer? Qual que é a minha experiência? Uma experiência que eu posso entregar e agregar valor para alguém. O que eu preciso ter? O que não pode ter? E no final, a gente quer fechar com chave de ouro. Como que é a primeira venda? Qual que é essa sensação da primeira venda? É um baita tema. Como eu falei, é um podcast de três amigos. Eu, antes de tudo, vocês não me conhecem, ou se conhecem, vão lembrar meu nome de novo. Sou o Thiago Silveira. Trabalho na área de controladoria e finanças há mais de 15 anos, em empresas de médio e grande porte, algumas que foram líderes de setor, multinacionais, empresas nacionais. Uma experiência bem vasta e eu trago esse olhar de finanças para o podcast. Junto comigo tem um grandíssimo amigo, o Paulo, que também trabalha no corporativo, foco em pessoas, e mais de 15 sou eu. Ele tem 18 anos, ele tem maioridade de experiência, né, na área dele. Daí, Paulo? Fala, galera. E para já deixar claro, são 18 anos querendo abrir uma empresa, mas não sair da que eu já estava empregado. Hoje eu quero ver se eu mudo de ideia, quem sabe. Olha lá, cara, porque dentro dessa nossa conversa a gente vai trazer também um nosso colega que saiu do CLT, do crachá, para a sua empresa. Ele empreende e já tem uma empresa consolidada, mais de 17 anos. Agora eu vou fazer o pitch, vou falar quem que é esse pessoa que a gente está trazendo hoje para vocês. Uma pessoa e uma que tem uma empresa com mais de 17 anos de experiência, mais de 500 clientes satisfeitos que chegaram, tiveram a sua proposta de valor recebida e perceberam aumento no faturamento. É, Esse é o Diego, CEO da CodeBlue, é, que oferece aplicativos, cursos e soluções em e-commerce. Diegão, eu queria trazer você para a conversa e eu vou trazer já quente, né? Qual que foi o teu momento de virada de chave? E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, prazer, Diego Perli. Thiago já me apresentou muito bem, muito obrigado pelo carinho. Estava aqui até meio sem jeito. É, Rapaz, eu estava validando, pesquisando um pouco para estar aqui com vocês hoje, e eu vi, nem sabia disso até essa semana, de verdade, que em diversas pesquisas, empreender, criar sua própria empresa, está entre os 5 maiores sonhos dos brasileiros. Até mandei para vocês, né?
Então, o Paulo não está sozinho, o Thiago não está sozinho, eu não estava sozinho. É um sonho do brasileiro, tá lá. Maior sonho do brasileiro nas pesquisas. Pesquisa aí no Google, você vai encontrar os mesmos resultados que eu. É ter uma casa própria. O segundo, ter um CNPJ, empreender. Então, há essa sede, né? Há essa vontade de criar o seu próprio negócio. E eu quero trazer aqui para vocês que estão nos ouvindo muitas dicas mais pé no chão, assim mesmo, realistas. Eu vou trazer aqui para vocês números, verdades, fatos, te mostrar. Você que às vezes fica, né, eu sei como é irritado com alguns conteúdos, falando assim, poxa, o povo não fala logo na lata quanto gastou, quanto tinha, quanto ganhou, como foi o começo, como conseguiu os primeiros clientes. Hoje a ideia é essa. É ser pé no chão, é falar na lata. Quem está aqui comigo, né? O Paulo e o Thiago são meus amigos de infância. Então, antes da gravação, eu pedi para eles, já estou até alinhando aqui com a audiência, para serem provocativos mesmo, para perguntarem o que vier de pesado, o que for dúvida deles e da audiência, para a gente realmente sair daqui com conteúdos bem reais. Eu E o tenho essa primeiro. barreira, é, eu vou começar já. Eu tenho essa um pouco essa barreira assim de pensar, pô, será que esse empreendedorismo é para mim? Por isso que queria começar com essa primeira pergunta da virada de chave, porque eu acho que é uma questão mental mesmo, assim, de você aceitar o desafio. Eu não sei se isso é ali que a gente para. Alguns momentos eu já parei ali. Às vezes a galera pergunta muito isso, quando que vira chave, ou é para todo mundo, né? Umas coisas assim. Vamos lá, gente. Empreender e dar certo, vamos dizer assim, ou seja, viver do seu empreendimento, eu hoje já preciso trazer um pouquinho de contexto para quem está me ouvindo. Estou já com 5 anos com a empresa, estamos construindo aí o sexto ano. É, e, bem, assim, deu para conquistar grandes objetivos, coisas que eu realmente não conseguiria no CLT. Eu fiquei até os meus 34 no CLT, hoje eu vou fazer 40, né, daqui 2 meses. Então, empreendendo aí vai para 6 anos, e realmente muitos objetivos eu não conseguiria CLT. Casa própria, trocar para um carro bem bacana, ter eletrodomésticos legais, ter coisas legais, ir para lugares legais. Tudo isso eu realmente não conseguiria no CLT. E eu fiz tudo, eu vou te mostrar aqui de forma muito honesta, muito correta, muito justa. Mas como o Thiago diz, eu aprendi a duras penas, eu não tinha nenhuma formação para ser empreendedor, então eu errei muito nos primeiros anos, a mudar a minha mente. Porque a gente, pessoal, acredito que você compartilha disso também, o brasileiro comum e tudo mais, tem uma mentalidade, às vezes, muito apertada, assim, né? Muito presa em algumas definições que nos ensinam desde criança, e para o empreendimento dar certo, a gente tem que quebrar um pouco. Tanto é que é mentalidade, vou dar alguns exemplos. Para assistir Shark Tank, que tem lá cinco, seis, sempre, né, dos maiores empreendedores do Brasil. Perceba que muitas vezes a ideia é ruim, eles não querem apostar na ideia, mas eles gostaram da pessoa e investem por causa da pessoa. Ou o contrário. Às vezes a ideia é muito boa, mas o cara não sente que a pessoa tem a mentalidade certa. Eu sei que hoje em dia, por causa, né, de 1 milhão de contextos, a palavra mindset, né, ficou meio queimada aí no mercado por causa dos coaches e tudo mais. Mas é meio que um mindset, né, meio que uma metodologia de pensamento que você precisa ter, senão a pessoa não vai querer investir em você. Você precisa quebrar, como se fosse uma marreta psicológica, você precisa quebrar, eu diria, sei lá, 80% de certezas que você tem na sua cabeça e construir outras coisas no lugar. Porque aquelas certezas, elas te trouxeram até aqui, mas elas não vão te levar para frente, entende? Então, assim, eu me lembrei do episódio do Shark Tank que tu falou ali. Meu, eu achei um produto assim muito nada a ver. Ele era tipo umas estruturas de metais que o cara ficava brincando meio de skate.
E os caras chegaram e aceitaram ser sócio, até o Apolinário, que é o sócio, não, acho que um dos donos ali da Polishop, né? Ele pegou o cara só porque viu aquele brilho no olho, né? E o cara lá da Chili Beans também é Caio, esqueci o Caíto nome dele. Maia. Isso mesmo. E também chegou aqui ser sócio, mas pô, porque brilhou o olho do cara. Eu achei o produto assim horrível, né? E assim acabaram trazendo e ele puxou um equity deles por conta desse brilho no olho, porque o cara queria fazer os negócios, não queria Uhum. terceirizar, pô, É, bem porque às louco vezes isso. você vê, imagina que você vê na pessoa bem isso. É mais que um brilho no olho, em algumas frases, em alguns momentos você pesca algumas coisas, sabe? A pessoa precisa, por exemplo, saber que ao empreender, ela vai trabalhar mais do que nunca. Eu sempre trabalhei muito, gente. Sempre trabalhei em dois, três empregos. Minha esposa brincava que ela gosta de todo mundo odeia o Chris, né? Daí ela não falava meu marido tem dois empregos, ela falava meu marido tem três empregos. E eu tinha mesmo, né? Por muitos e muitos e muitos anos. Trabalhava muito e vou te falar, eu trabalhava muito e ainda assim foi muito menos do que eu trabalhei como empresário, mas muito menos. Como empresário, vou abrir aqui para vocês, eu trabalhava nos primeiros anos da empresa 18 horas por dia, 16, 18 horas por dia, de segunda a segunda. Não é saudável. Não dá para fazer a longo prazo. Você destrói a sua saúde, mas o começo da empresa te pede isso. Vou te contar uma outra história. Pandemia, janeiro de 22, eu peguei Covid. Nunca contei essa história para vocês. Mas só para vocês terem uma ideia de exemplo, tá? Eu peguei Covid, na virada do ano e passei janeiro ali, fui no postinho, deu positivo, ainda não tinha vacina e tal. E eu tinha projeto para entregar. Tinha que ser eu que tinha que fazer. Eu lembro, olha o absurdo que é isso, mas é a vida de empreendedor. Eu lembro de, durante a noite, estar deitado na cama com aquele oxímetro, né, que a gente compra na farmácia no dedo, e dando abaixo de 90, que é o perigoso, né, que você tem que começar a pensar, pô, será que eu vou para o hospital ou não, né? E eu tava nessa, pensando assim, meu Deus, cara, isso aqui, eu tô com medo de não acordar de manhã. E mesmo assim, nesse nível de saúde. Eu acordava às 7 horas da manhã, levantava da cama, era home office, né? Ia para o computador rodar, trabalhar, porque eu tinha prazo, quase que um foco obsessivo em que eu não podia queimar o nome da minha empresa, eu tinha que entregar no prazo. Se eu ligasse para a pessoa e falasse, poxa, meu amigo, ó, tô com problemas internos aqui com alguns colaboradores, sei lá, falasse alguma coisa assim, e preciso de mais uma semana de prazo, a pessoa ia falar, beleza, mas era uma obsessão pelo prazo e pela empresa dar certo. Só um exemplo, né? Então, trabalha-se muito. Então, não é para todo mundo, porque nem todo mundo quer pagar o preço. Porque o preço é muito mais caro do que você possa imaginar. O preço é quebrar 1 milhão de certezas, 1 milhão de frases de efeito, e construir um monte de coisa nova que você não sabe se vai dar certo, mas você acredita que é por ali. Diego, tem uma questão, cara, que ouvindo você falar, né, me faz pensar muita coisa. Vocês sabem, né, me conhecem bem, eu sempre fui extremamente Caxias. Eu trabalho muito, e isso que você acabou de falar, eu faço no meu trabalho CLT, né? Eu passei num concurso há 18 anos atrás, e isso gera uma sensação que, na linha do que a gente está conversando aqui, pode ser uma âncora, pode ser alguma coisa que, tipo, te prende numa situação que você fala, meu, vou arriscar isso aqui para ir para uma coisa que pode dar errado. Mas isso que você acabou de falar, cara, é o que eu vivo. Então, assim, eu costumo falar isso, né? Eu realmente já tive várias situações de virar a noite trabalhando, de trabalhar assim horas a fio, muito além daquilo que até mesmo eu recebia. Nunca cobrei assim, sabe? Nunca foi aquela pessoa, eu quero receber por causa desse horário, não sei o quê. E não estou dizendo que quem faz isso está errado, tá? Só estou dizendo que é o meu jeito, é na linha um pouco do que você falou. Só que é o que você comentou, cara.
assim, você falou agora há pouco, não é a ideia, né? É a pessoa, é a postura, é a mentalidade. Mas assim, se for olhar para mim, eu tenho medo, eu tenho vontade. Eu brinco que eu abro uma empresa por dia. Eu acho que eu já falei isso para você. Eu abro uma empresa por dia na minha cabeça. Tudo que eu olho, eu fico pensando, cara, podia abrir uma empresa disso aqui, eu ia ganhar dinheiro. Cara, se eu fosse eu fazendo aquilo ali, eu ia fazer melhor. A disposição que aquela pessoa tá fazendo ali, cara, putz, ele não tá ganhando dinheiro por causa disso. O tempo inteiro eu faço isso, cara. Só que o que você falou, e essa virada que o Thiago tinha comentado antes, cara, dá medo. Então, assim, o que que pode passar na cabeça, né, com relação a isso? Porque, cara, você deu muito certo, mas tem gente que dá errado. Muita gente E dá errado, a maioria, né? Assim, até mesmo É, essa barreira dos 5 anos que tu tá chegando, o primeiro ano é campeão de mortalidade, né? Exatamente porque às vezes você não tem um equilíbrio de finanças, de equilíbrio de entender bem o cliente, de achar bem o cliente, encaixar, né, tua proposta de valor, né? a E quando primeira, você vai pegando 5 anos ali, você já está com isso um pouquinho mais maduro. eu acho que a primeira vaidade, vamos dizer assim, que tem que quebrar na sua cabeça para virar a chave é perder o medo de falhar. Mas calma, Diego, eu tenho luz, água, telefone, aluguel, filho, eu sei. Mas a vida é muito pé no chão, tá, gente? A galera, às vezes, desculpa a transparência, ser tão direto, mas a galera, às vezes, complica. A galera às vezes cria problema adicional para talvez justificar uma estagnação ou algo nesse sentido. Então, perder o medo de falhar em que sentido? Faz um colchãozinho, guarda uma graninha ali que, se você apertasse o cinto, diminuísse seu estilo de vida pela metade, você conseguiria se manter por um tempo e faz, dá o passo, tem que dar o passo. Não tem como. É a mesma coisa que, por exemplo, tem uma galera na piscina e você acha que tá gostoso, mas você tem medo de entrar porque a água pode estar gelada e não tem o que fazer. Você precisa pular, né? Ou, se alguém te demite da empresa que você está, daí alguém te empurrou para dentro da piscina, né? Ou você pula, mas você quer entrar na água, você precisa pular. Então, você falou só a tua fala agora, ela amarra muita coisa da tua fala anterior. Essa situação do alguém te demitiu e te empurrou é uma situação que está iminente para quem está contratado hoje. Então, esse negócio que você acabou de falar do colchão, fazer um colchãozinho, que o pessoal, alguns chamam de reserva de emergência, na verdade, não é porque eu quero empreender que eu preciso ter, é porque eu ah, vivo e tenho sim, conta para pagar que eu preciso ter. perfeito. Então, ter uma reserva de emergência faz parte, deveria fazer parte da cultura de todo mundo. E utilizar isso num processo de, cara, vou empreender, aí é o que, assim, é o caminho, né? É o momento que você acabou de falar. Pulei, tenho boia por meia hora. E aí daqui a pouco eu tenho que aprender a nadar. Isso É, aí dá um conforto, né? Assim, psicológico. E assim, eu vi que tu falou de algumas coisas, mais assim, não tão tangíveis, assim, tipo de mentalidade. Mentalidade, assim, tipo, a gente não pega, né? Mas assim, tem umas ideias também que a gente fica meio assim achando que vai ser também um sonho. Você já falou que tem que trabalhar pra caramba, já. O pessoal já pensou assim que não é tão assim, tão legal assim, né? Porque exige um esforço. Mas assim, aquela coisa da cabeça, vou trabalhar menos, tem muita gente que acha isso, não vou ouvir merda de ninguém. É verdade isso, eu não ouço não, merda de ninguém. assim, primeiro só deixa eu concluir um pensamento que eu preciso concluir. O que eu estava querendo dizer do medo de errar é as primeiras empresas irão falhar, provavelmente. É isso que eu ia comentar. Foi o meu caso. Eu falhei duas empresas antes da que deu certo, né? Então você precisa quebrar esse receio e, se falhar, ter, né, sua reserva de emergência e tudo mais. E sobre. Desculpa, perdi a pergunta, Thiago. Eu falei a questão
porque o pessoal olhar que vai empreender, daí eu não vou ter chefe, pá, ninguém vai reclamar Ah, de mim. Não é assim, né? Eu acho, pelo menos, que não é assim. Se for qual que isso, por é, favor, já vou sair agora, vou qual que é a empreender. diferença entre trabalhar muito no negócio seu e no negócio dos outros, né? O Flávio Augusto da Silva, fundador da WhatsApp, ele posta stories todo dia, uns stories muito, muito, muito bons. E ele dá muitos exemplos sobre isso. Ele fala, tem duas coisas que eu vou trazer para cá. É, ele fala que estabilidade não existe, é uma máxima dele. Aonde você estiver, seja concursado, seja onde for, estabilidade não existe. As coisas podem acontecer. Tem bilionário que às vezes vai à falência. E ele fala que a principal diferença, aí ele pega mais pesado do que eu, né? Ele fala que o CLT ele é um passarinho na gaiola ganhando alpiste. É muito pesado, né? Eu já ouvi falar, e isso aí me impactou bastante, que o teu salário é o quanto o pessoal paga pelo teu sonho. É, então, assim, qual é a diferença, agora para mim, né, entre trabalhar para os outros e empreender? Quando a gente trabalha para os outros, e eu não acho que está errado, eu acho legal, eu acho que tem muito valor, depende muito do que você quer. O que é errado é você chegar lá na frente na vida e estar num churrascão com a galera falando umas besteiras injustas. A vida é injusta, isso aqui tá errado, não é para ser assim, eu faria assado. Não, não, calma lá. Tá sendo, de certa forma, ela tá sendo justa no sentido de você tá colhendo precisamente o que plantou. Quando você trabalha para os outros, você semeia uma chance de acertar de forma muito segura, no sentido, parece controlado, né? Parece ter um senso de controle, mas estabilidade não existe, né? Nesse jogo aqui, onde eu vendo esse tempo, esse meu sonho, e eu tenho uma chance. Vê se não parece coisa de filme, assim, né? De manipulação de massas, assim, né? É, Você tem uma chance de ganhar na loteria. Porque entre 1.000 CLTs, teve um. Houve uma lenda que teve uma vez que deu certo e hoje ganha 100 mil reais por mês de salário. Não parece coisa de filme? E é nisso que a galera se baseia a vida. Agora, quando você empreende, você está plantando várias chances de dar certo. Para mim, essa é uma das principais diferenças. Eu faço vídeo, eu lanço curso, eu lanço livro, eu crio produto novo. Eu invento umas 5, 6 modas por ano, há 5 anos. E dessas 5, 6 modas, uma em 10 dá certo. Mas depois de 5 anos, significa que eu já tenho umas 3, 4 dando certo. E continuo jogando semente. E chega num ponto, hoje eu não preciso trabalhar 20 horas por dia. Hoje eu não preciso trabalhar 8 horas por dia. E nem da forma tão agressiva, mesmo essas que eu trabalho, nem de forma tão agressiva. E ganho muito mais do que quando eu era CLT. Então, tu jogou essa analogia da semente e assim, eu tive experiência de plantar alguma coisa em casa e realmente, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. O que que a gente faz assim para construir? O que que a gente deve construir assim, mais ou menos? Como que é uma sementinha que geralmente dá certo? Aí, Diego, pela tua experiência. Muito bom. Bom, então a gente falou sobre a mentalidade, é a coisa principal, né? Quebrar mentalidades. E para conseguir uma dica muito boa, gente, que eu gostaria de ter ouvido é, primeiro, eu, por muitos anos, como o Paulo falou, eu também tinha esse sonho de empreender, né, de criar uma empresa por dia, enfim, né, de ter ideias, né, de uma empresa por dia e tudo. E eu comecei, quando comecei, de forma muito bootstrap, né, ou seja, sem nenhum investidor anjo, nem nada nesse sentido, né. Tive uma sócia que entrou para trabalhar mesmo, mas nada, né, comprou cotas para entrar e tudo, mas nada de investimento que acelerasse, né? Então eu realmente precisei patinar um pouco no começo para aprender um pouquinho como as coisas funcionam, tá? Um dos problemas que eu tinha, eu vejo hoje, é que eu queria ser o novo Steve Jobs. Eu queria reinventar o velcro, eu queria reinventar o zíper.
Eu queria inventar um negócio que me desse royalties pro resto da vida, sabe? Esse sonho de ganhar da Mega Sena enrustido. Mas existe. Existe um em 1 milhão. É extremamente difícil de acontecer. As chances que não aconteçam com você são extraordinárias. Então, esse é o primeiro ponto que eu diria para você. Você não precisa reinventar a roda. Você pode ser clichê, tá permitido. Eu não queria copiar os outros. Vou contar uma outra história que eu também não contei para vocês, nem estava aqui na pauta. Eu trabalhava numa empresa como CLT para uma pessoa, e essa pessoa eu via, ela me falava, ela passava o dia olhando o site do concorrente, o dia, todo dia, segunda a sexta, olhando o site do concorrente e falando: Ó, esse meu principal concorrente fez essa estratégia aqui, põe no nosso site também. Todo dia. Ó, agora ele está fazendo assim. Olha como ele mexeu no menu da loja online. Põe isso aqui no menu da nossa também. Ah, agora tem kits de não sei o quê. Agora faz a feature kits para gente. E eu, programador, né? Faz ter a feature kits no nosso site também. Todo dia isso. Todo dia, todo dia, todo dia. E eu, na minha cabecinha na época, pensava: nossa, que cara mais clichê, e sem inovação, e sem criatividade. Eu pensando isso, ganhando um salário e ele faturando na casa dos 8 dígitos no bolso dele. E aí? O quanto vale eu ser a pessoa mais original do mundo? Depende. Depende do que você quer. Se você quer ser um inventor, beleza. Mas se o que você quer, eu acho que é o que a maioria quer, empreender e dar certo, você vai ter que ser clichê. Você vai ter que olhar o concorrente, vai ter que fazer benchmarking, vai ter que fazer igual até conseguir pôr também um pouquinho da sua marca e fazer melhor. Mas vai ter que copiar algumas coisas. Deixa eu trazer duas coisas assim, né? Tu falou disso e eu já tive experiência com precificação também, né? E estudei várias estratégias de precificação. Eu, como sou da área e formado em contabilidade, você tem uma técnica que você sabe o quanto que é a margem exatamente. Você faz lá uma markup multiplicador, markup divisor, você sabe medir por tanto, eu quero margem de tanto. Mas não é o que o pessoal faz, né? Eles copiam do cliente porque aquilo lá já está validado como um patamar vendível, não sei nem se existe essa palavra, perdoe-me se o português estiver errado, mas eu acho que vocês conseguiram entender qual que é o ponto aqui. E é É, exatamente o que o empresário faz, né? Às vezes você tem que copiar. Por que que eu quero trazer esse link da cópia? Porque uma coisa que, para mim, ficou assim até foge do senso comum é que o produto não é importante. Isso eu achei sim. um insight sensacional, porque a gente pensa, pô, vamos fazer uma coisa espetacular, todo mundo vai querer comprar, mas não é bem assim, né? Tem Assim, outros pontos. primeiro falando sobre precificação, que é um assunto muito interessante. Eu sou bem contra isso. Do cara. Você tem que fazer um benchmarking de preço, sim, mas aí a gente já entra em outro assunto para outro programa. Se você entrar em guerra de preço, você vai perder sempre. Eu falo isso nos meus cursos de e-commerce. A galera tem bala na agulha para tomar prejuízo por anos e você nem está sabendo. E você está aí como. é, como é que é aquele cara que luta contra os moinhos de vento? O Me Paulo é fugiu. bem mais cultural que eu para esses Fugiu. assuntos. Se, se o Paulo não souber, eu não vou saber. Enfim, você está lutando aí contra os moinhos de vento, ou seja, você vai perder essa briga. Você está Eu vou lutando com tentar gente puxar muito aqui. grande. Então você precisa criar marca, criar narrativa, criar uma comunidade, né? E onde você consiga ter o seu preço, porque o seu produto vale isso. Veja, eu estava ouvindo um podcast esses dias que o cara falava assim: Ah, que foi? Dom Quixote, de Don Cervantes, pô, um clássico da Quixote, literatura obrigado. do romance espanhol. Eu sabia que eu tinha Ah, ouvido, mas esse livro é muito legal. sim. A Harley Davidson não é a melhor moto, tá longe de ser, pelos especialistas de moto, não entendo nada de moto. Mas ela construiu uma narrativa, uma marca, e as pessoas, às vezes, sabendo
que não é tecnicamente a melhor marca, ainda assim compram. Porque tem valor agregado, tem um monte de coisa que foi construído ali durante muito tempo. Então, primeiro que eu sou contra guerra de preço. O jogo é a longo prazo e bem maior do que isso. Ela vem de uma ideia, ela Exato, vem de um estilo de vida, cara. Tá vendo, irmão? exato. Mas respondendo a sua pergunta, isso acontece bastante também, gente. Toda semana, alguém me procura falando: Ó, eu tive essa ideia aqui. E se a gente tivesse um app que faz isso? E se a gente fizesse um negócio que faz aquilo? E, gente, eu lembro que em 2010, eu já empreendi duas vezes com o Paulo, tá aqui conosco. Com o Thiago eu nunca empreendi, deveria empreender com o Thiago também. Mas a Code, eu comecei com ele, mas daí ele não pôde continuar. Mas lá nos primeiros meses, não tinha nem CNPJ ainda, né? Mais na ideia. Mas em 2010, a gente tinha uma ideia de fazer uma empresa de ensino. E eu lembro de estar num restaurante com ele, Eu lembro desse almoço. falando baixinho, com medo da outra mesa ouvir e roubar a nossa ideia. Isso é tão tosco, gente, porque assim, deixa eu trazer mais uma bomba para você no programa de hoje. A ideia vale R$ 0. Não vale nada, nada. Vamos fazer aqui agora ao vivo, ao vivo, né? Na gravação durante o programa, uma ideia? Vamos lá. E se, fazer uma ideia boa aqui, ó. E se a gente criasse uma IA que gera agentes de IA, e esses agentes de IA são consultores financeiros para o departamento financeiro, consultores de marketing para o departamento de marketing, e assim por diante. Ou seja, uma IA que ela vai ser um produto do tipo SaaS, a pessoa vai pagar mensalidade para usar, e ao pagar essa mensalidade, agentes de IA serão treinados com base no que o agente de IA ler no Google Drive da empresa, que tem uns documentos lá, umas propostas comerciais e tal, e ela já vai criar X documentos para todos os departamentos da empresa. Pra Boa mim, essa ideia, né? ideia é boa, cara. É muito boa. E está em alta, encaixa, é uma dor, isso é importante ser uma dor, é uma dor muito grande do mercado, agrega valor, traz dinheiro, está em alta, e eu tô dando aqui, ó, na gravação para todo mundo que está ouvindo, pronto, podem roubar, tá, gente? Está autorizado, inclusive. Sabe por quê? Porque não vale nada. É lixo, é zero, é vapor, não é comida sólida. Mas o que que é importante daí, então? É Porque se o produto não é ilusão. importante, o que O que faz a pessoa importante, vender? o importante é a ação. O importante é fazer errado. É esquisito. Gente, quem quer empreender sonhando está tentando aprender a andar de bicicleta teoricamente, a nadar teoricamente. Não vale nada. Desculpa a sinceridade, a transparência, mas é vapor, é ilusão. Você é um pouquinho, às vezes, mais inteligente, mais descolado, mais disruptivo, mas você é o mesmo cara que sonha com a Mega Sena. É a mesma premissa. Só a prática é real. Só o que aconteceu é real. A ideia é algo que está no âmbito das ideias. Ela é importante para ser o pontapé inicial, mas você precisa validar no mercado. Não adianta, gente, o papel aceita tudo. Não adianta você falar assim, eu vou fazer um produto assim, assim, assado, por esse preço e o cliente vai comprar. A segunda vez que eu fali a empresa, foi em 2014, foi assim. Eu gravei curso, tá aí, no meu canal do YouTube. Entrei agora, você vai ver a empresa com o que aconteceu. Você vai ver. Eu criei uma empresa chamada Plugin Curso Online, tanto que quando deu errado, eu subi tudo gratuitamente no meu canal do YouTube, tá aí para você ver cursos completos de InDesign, de Corel, de Illustrator. Você vai ver que a intro é plugin cursos e tal. É a história de uma empresa que deu errado. Por quê? Porque na minha cabeça, sem validar no mercado, as pessoas pagariam X reais por um curso assim, assim, assado. E eu fiz mais do que ter a ideia, eu executei, tá? Ô, Eu Diego, passei. deixa eu te cortar, cara. Porque o que você acabou de falar é onde eu queria Tá tocar bom. esse ponto. Olha o que você acabou de falar.
É, isso é muito sério. Eu estou falando de mim, inclusive. Eu realmente tenho vontade de abrir uma empresa. Há muitos anos. Eu realmente imagino uma empresa por dia, há muitos anos. Aí você falou o seguinte: a diferença não é a ideia. Eu tenho muitas ideias, eu não coloco em prática. Então, o problema não é a ideia. O que está me atrapalhando não é a ideia. Se eu só ficar imaginando, realmente não vai acontecer nada. Beleza. Só que daí você fez. E daí deu errado. Qual que é o próximo passo? Ou melhor, como Esses é que eu consigo dar o primeiro passo sem dar o errado? não consegue, Eu acho que isso não existe. não Deixa eu consegue. só falar. O Diego falou, eu trouxe um livro aqui que é a Startup Enxuta do Eric Rimes. Ele trouxe um conceito, eu não sei se é isso que tu quis dizer. Nesse livro tem a questão do conceito de MVP, que é Minimum Value Product, um produto minimamente viável. É isso que tu falou que faltou na outra empresa? Que você chegou e lançou tudo e seja o que Deus quiser? Talvez se você. Na outra empresa, eu vou contar aqui. Eu dava aula numa escola de informática que cobrava R$ 2.000 para vender para o aluno um curso de Photoshop. E outro, R$ 1.500 para vender um curso de CorelDRAW, né? E assim por diante. E eu dava aula nessa escola. Eu parei de dar aula, gravei os mesmos cursos que eu dava, só que aí o aluno teria gravado, ele poderia rever quantas vezes quisesse. Fiz em aulas curtas, de 5 minutos, com introdução. Fiz minutagem. Eu falava, olha, e no minuto 1:33 eu começo a falar sobre a ferramenta âncora, tá? No minuto 2:47 eu começo a falar sobre a ferramenta carimbo. E fiz gravações e thumbnails e subi numa plataforma e cobrei metade da metade do valor. Eu cobrei R$ 750 no curso de Photoshop, R$ 500 no curso de CorelDRAW. Vendeu nada. Nenhum, zero unidades. Eu enxuguei meu estilo de vida no extremo. Eu precisava vender, sei lá, 2 cursos e eu já conseguiria pagar as contas. Nesse nível eu estava enxuto. E não vendeu nenhum. E eu fiz marketing, eu paguei Google, eu paguei Facebook, eu imprimi panfleto e fui entregar na saída das faculdades. Eu grampeei cupom de desconto em cada um desses 1.000 panfletos, chamei amigas para me ajudar a panfletar, coloquei um monte na série de faculdade de design, né, que precisam desse software. Tudo que é estratégia que você imaginar, eu fiz. Vendeu zero cursos. Zero. Nenhum. Ninguém comprou. Muito mais barato e muito melhor, mas de forma honesta. Eu não ia, lógico que eu não ia prospectar clientes da outra empresa, eu não iria fazer nada desonesto. De forma muito honesta, realmente. E não deu certo, faliu, subi tudo no YouTube de graça. Por quê? Eu não testei antes, não fiz o MVP que o Thiago falou. Eu não validei o mercado, eu não fiz o caminho longo, eu quis começar do final. Eu primeiro preciso criar persona, narrativa, traçar a dor, fazer a longo prazo uma estratégia nas redes sociais para ir falando dessa dor e criando uma comunidade, pessoas que confiam em mim, que me conhecem, para daí lá na frente poder oferecer um curso. Então, há um caminho que você aprende a traçar, mas você só aprende assim, falhando, né? Eu tive que voltar para o CLT e passar mais 5 anos no CLT para daí tentar de novo, e daí funcionou. Na maioria das pessoas é na terceira que funciona, mas é um caminho. É como se eu falasse assim, ó, lá na França tem esse lugar muito bonito, tá? Eu fui, tá aqui a foto. Quer ir? Você tem que ir para a França, né? Não tem como eu encurtar esse caminho para você. Nada, ter um mentor, alguma coisa assim, vai te ajudar, mas você precisa ir lá. Você precisa meter a cara, não tem jeito, não tem atalho, entendeu? Ô, Diego, você me provocou nesse sentido. Porque olha só, é, como você comentou, quando você lançou a plugin, teve uma falha de estratégia, e daí você comentou, você não tinha prospectado o mercado, não tinha criado, né, o nome Diego Perli para vender curso e tudo mais. Aí você voltou para dar aula,
E eu estou entendendo, estou interpretando isso, tá? Me corrija se eu estiver enganado. Que você, ao longo desse tempo que você voltou, você deu continuidade que você tinha feito antes, que é fortalecer a tua imagem como profissional no mercado de cursos ou do assunto de e-commerce, não sei. É, e daí, depois de um tempo, não lembro quantos anos, você acabou empreendendo pela terceira vez, como você falou, e deu certo. Beleza. Eu trabalho hoje e eu tenho uma ideia. E se eu começar hoje, meus chefes que não me ouçam, né? Se eu começar hoje a prospectar e a tentar ter essa ideia e procurar alguma coisa para fazer daqui a 5 anos para abrir a empresa. Deixa eu te perguntar assim, você conhece alguém? Porque se eu falar você, você vai estar propenso a responder alguma coisa. Então, vamos tentar pensar em outra pessoa. Você conhece alguém parecido com você profissionalmente, que sabe o mesmo, meio que parecido, o mesmo tanto que você, alguma coisa assim? Mesmo potencial que você, alguma coisa parecida, mesmo que não seja na mesma área? Acho que sim, cara. Tá. Então, pensando nessa pessoa, se essa pessoa, pensa nela, saísse da empresa e começasse o seu próprio negócio, você acha que ela passaria necessidade financeira? Acho. Eu acho que Pô, não. você quebrou o argumento. Quebrou meu argumento. Eu ainda quis tirar da pessoa dele, porque às vezes a autoestima ou a humildade, enfim, a pessoa pode falar, não, eu acho que eu não conseguiria e tal. Bem, eu também tenho esse medo de financeiro. Eu acho que isso é uma das partes que mais me trava. Pô, a mentalidade, eu acho que até pensei assim, pô, eu tenho capacidade, consigo fazer um produto de valor. Mas vou trazer aqui um conceito do Eric Rimes, eu acho que vale muito a pena ler esse Startup Enxuta exatamente quando a gente está começando nessa etapa. O conceito é de pista de decolagem, né? Que é o tanto que eu consigo ter até decolar o avião. O pessoal chama break-even, né? Você ser sustentável, ganhar mais dinheiro do que gasta. E esse é um grande medo de quando a gente empreende, né? Eu vi que tu falou de que é bootstrap e tal, mas como que você faz para diminuir essa pressão assim? Não tem como ser 100%, né? Assim, basicamente, você tem que pensar que também no modelo de negócio, né? Existem dois tipos de coisas que você pode vender em vários modelos de negócio possíveis, tá? Então você pode fazer, os dois tipos de coisa que você pode vender são ou é um serviço ou é um produto. Se é um serviço, é muito mais fácil de começar. Um cabeleireiro ou alguém que está dando um curso, né? Um tipo de serviço. Você pode rapidamente ganhar um income, né, financeiro semelhante ao que você ganhava CLT. Eu realmente acredito, agora eu vou falar um negócio aqui até meio polêmico, que alguém que está há mais de 5 anos fazendo a mesma coisa, que seja um tipo de serviço, consegue tirar perto de R$ 10.000 por mês se sair da empresa. Forte, né? E sem garantia nenhuma. Assim como E todo empreendedor. Mas eu acredito no seguinte sentido: o problema é que há um teto, né, na questão de serviço, que é você, é o seu tempo. Mas o começo de quem vende serviço é mais fácil. Agora, quem vende produto, aí é bem mais difícil. Você vai precisar ter 1, 2 anos de um colchãozinho, de manter as contas pagas, de pista de decolagem, para que você consiga break-even, né? Chegar num ponto de break-even, de pagar seus empréstimos, pagar seus atrasados e se manter da empresa. O bom é que a partir daí é um voo, né? Um voo realmente, porque eu até dei esse exemplo para vocês em outra ocasião, né? É, para mim, o CLT, ele é como se fosse andar de carro. Você consegue olhar ali no Waze, né, e tem noção quanto tempo mais ou menos vai demorar para você chegar em tal lugar. E realmente você chega. Esse lugar pode ser um carro novo, uma casa própria, alguma coisa assim. Empreender é mais como voar, né, como andar de avião mesmo. Ou seja, você vai muito mais rápido, às vezes até muito mais confortável no caminho, mas se der errado, deu muito errado.
né? Às vezes a pessoa tem muitos empréstimos e muita coisa nesse apostar e pode dar muito errado. Muita gente dá muito errado. O importante é saber os riscos e tentar mitigá-los, né? Não ser maluco. Vou dar alguns exemplos. Aqui na Code, na época da pandemia, todas as empresas da minha área estavam contratando loucamente, contratando de penca e pagando salários estratosféricos para programadores, porque era o jogador valorizado. Quando acabou a pandemia, houve layoff em todas essas empresas e cortaram pela metade ali salário de geral. Muito problema foi causado. Eu não senti esse impacto. Eu era enxuto, me mantenho enxuto, não por medo nem por nada, mas por ter noção de aonde que eu vou pisar, calma lá, faz sentido. Tem que saber a hora de dar o passo mais ousado. Muitas vezes precisei dar um passo mais largo, às vezes investir em algo bem certo, apostar em alguma coisa, e às vezes dá errado, como eu falei das sementes, né? Às vezes dá certo, mas você precisa estar ali jogando várias tentativas. E no começo é mais difícil porque você não tem incoming, mas faz parte. Precisa estar ali fazendo várias tentativas até que uma engrene. Só para finalizar, por exemplo, no caso da Code, como foi bem o comecinho? Eu vendi o serviço que eu tinha praticamente certeza que ia sair, que é fazer front-end. Ou seja, fazer HTML, CSS, JavaScript, né, código de template, né, da parte da frente de É navegação de página, né? sites e páginas. Uhum. É um serviço que eu sei que o mercado precisa. Gente, assim, quando a gente já está com mais de 30 anos, eu acho válido confiar um pouquinho mais no instinto, ter um pouquinho mais de autoconfiança, tá? A gente não é bobo, não é burro nem nada. A gente tem noção, a gente conhece o nosso mercado, a gente sabe muitos caminhos, né? Então, eu entendo o medo de dar o passo, mas não é um passo tão maluco assim, né? A gente tem noção do que vende, da onde dá dinheiro, de como executar um serviço que dá um retorno, que é uma dor que o cliente tem, e ele me contrataria, né, para sanar aquela dor. Então, são coisas que o mercado não vai mudar simplesmente porque você empreendeu. Diego, na linha do que você está dizendo, cara, será que a gente pode falar que a característica, uma dessas características que você falou necessária para o empreendedor é resiliência? Tem que aguentar o tranco e voltar? É quase, como eu disse, né? É quase obsessivo. É quase. Você pode ver, né? Muitos empreendedores falam isso, né? É quase uma loucura mesmo, né? Porque é de novo a questão da mentalidade, sabe, gente? Dá muita vontade, assim, de transferir via USB para todo mundo, né? Para a mentalidade para poder ajudar o máximo de pessoas, mas às vezes a gente fala, né, as verdades e a pessoa não quer acreditar, né? Então, quando você consegue enxergar essa verdade, que verdade? A verdade do que é LTV, Lifetime Value, a verdade do que é um MVP validado, a verdade do que são modelos de negócio, a verdade do que é escalabilidade. Enfim, quando você começa a enxergar essas coisas, esse jogo por trás dos panos, parece que CLT está jogando dama, e quando você vai para o empreendimento, você está jogando xadrez, né? O jogo muda completamente, é de outro jeito. Mas eu verdadeiramente, até voltando a provocar o Paulo, eu não acho. Eu não acho que uma pessoa com mais de 30 anos de idade, eu posso estar errado, tá? Mas eu não acho. Que uma pessoa com mais de 30 anos de idade, mais de 10 anos de carreira na mesma coisa, vai dar errado no sentido de passar necessidade. E se acontecer, ele pode ir para outra empresa, alguma coisa assim. Porque a gente entrega muito valor, gente. O que a gente faz tem muito valor. E a gente está estudando há muito tempo.
A gente não é bobo, a gente não nasceu ontem. A gente sabe que precisa de nota fiscal, precisa de contrato, precisa de contabilidade, que precisa abrir o CNPJ, precisa ir na prefeitura gerar esse alvará. A gente sabe dessas coisas, gente. E a gente consegue fazer um MVP, apresentar ao público, validar o MVP, escalar isso, ver aonde a gente errou, corrigir a rota. É algo que na vida real é como, vamos imaginar assim, que você tem um terreno com a grama alta e você tem que cortar aquilo tudo. Só quem viveu cortar aquela grama sabe que teve alguns morros que teve que pegar enxada mesmo, teve outras que deu para fazer com a máquina, teve outras que deu para pegar um rastelinho, teve outras áreas que eu arranquei na mão. Quem viveu sabe. E é tão difícil explicar isso teoricamente, né, para quem não rastelou, né, para quem não capinou aquele lote, vamos dizer assim, é difícil. Mas eu posso te dar as direções, é mais ou menos isso. Você precisa confiar que na prática, quando você tiver as ferramentas na mão e o terreno à sua frente, você saberá o que fazer, né? Diego, os nossos últimos episódios aí do podcast, a gente falou sobre a questão do um pouco de intraempreendedorismo, né? De você, resumindo, tratar a empresa que você trabalha como CLT como se fosse tua. E daí agora há pouco você falou assim, pô, se você trabalha 10 anos na mesma empresa, fazendo a mesma coisa, se aprimorando, conhecendo e tal, você acredita que a pessoa tem condições de sair, principalmente falando de serviço, e conseguir fazer isso bem lá fora, mas ganhando diretamente ao invés de ganhando um salário. Eu acho que, aí eu queria ouvir a tua opinião, eu acho que tem um ponto bem importante aí. Essa pessoa que eventualmente vai sair depois de 10 anos para se arriscar lá fora, ela tem que ter esse perfil de empreendedor como CLT. Enquanto ela está trabalhando de carteira assinada, ela tem que já ter esse perfil de compromisso pessoal com o que ela está fazendo, porque ela vai ter que ter muito mais, você falou isso agora há pouco, lá fora. O que eu quero dizer com isso? E me diga o que você acha se eu estou enganado. Se a pessoa é do perfil corpo mole como CLT, ela vai sair, aí é certeza que o avião dela vai cair. O que você acha disso? Ah, sim, com certeza. A escola, gente, tradicional, infelizmente, é formadora de peão, né, de CLT. Então, a pessoa que tem essa mentalidade. E, gente, ai, é tão chato, né? O receio de acharem que é um julgamento ou que é algo pesado. Não é, gente. Eu sou extremamente a favor de o que que você quer para a tua vida. Eu falo isso o tempo todo. O que que você quer? O que que você quer? Eu pergunto isso para todo mundo. Difícil alguém responder. O que que você quer para a tua vida? Se você quer sustentar a sua família, trabalhando de forma linda, justa, honesta, batalhadora, daria para. Pô, cara, é bonito mesmo, assim, não tô sendo sarcástico, pelo amor de Deus. É top, demais. A pessoa fez uma história de vida animal, criou filhos, ou se apaixonou, viajou, foi bonito demais de ver. Se isso faz seu coração cantar, é aí que tá tudo certo. Mas tem que fazer teu coração cantar. Só que não é todo mundo. Tem gente que, às vezes, o CLT, o trabalhar ali, né, na empresa e tudo que é extremamente correto e honrado, fez o coração cantar por um tempo e não faz mais, não dá aquela alegria. O mundo não tá colorido, né? Tá simplesmente chato, cansativo, maçante, parece poluído, né? E você está cheio de estresse mesmo, de cortisol no seu organismo e tudo mais. Aí é uma questão que eu acredito que você realmente precisa olhar para o lado e arriscar. Então, quando a gente fala de intraempreendedorismo, é uma vida bonita, válida e que muita gente dá muito certo fazendo isso. Mas às vezes não é o que você quer. Eu, por exemplo, eu sempre me senti muito empreendedor. Eu sempre achei muito infantil
eu ter que pedir para sair. Eu sempre achei muito. Até hoje eu acho muito ridículo isso. Eu não peço isso de nenhum colaborador meu, né? A pessoa tem que pedir, como uma criança, né, na escolinha, para sair, para pegar o carro e ir no médico e ir fazer alguma. Ah, mas alguém pode precisar dela. Pô, gente, não é mais a época do telefone fixo, não, tá? E claro, avise, né? É óbvio do adulto. Então, essas coisas assim de ser adulto, de ter autorresponsabilidade, de querer fazer acontecer, e também a vontade de criar produto, de validar produto. Essa coisa que você está falando, Paulo, de uma empresa por dia, quando você tem uma empresa, não digo que é, você terá 365 ideias por ano, né? De produtos novos. Talvez tenha. Aí, pô, animal, cara, te contratar. Mas se você tem 10 boas ideias por ano, você pode aplicá-las. Não precisa abrir 10 empresas, pode aplicá-las na sua empresa. E criar produtos que trazem solução, que sanam uma dor que o seu cliente está passando. O importante é criar MVP, criar o produto, aplicar, tornar real, ver o feedback do cliente, ou os números já nos dão um feedback e ajustar o curso, né? Isso do MVP eu acho sensacional, e quando eu li esse livro do Startup Enxuta, me chamou muita atenção, porque isso evita da gente ter aquela paralisia da análise, querer fazer tudo, e até você deu o exemplo lá da plugin, você fez tudo, ficou tudo montado no castelinho, mas daí não tinha aderência. O MVP é essa ferramenta para você pegar uma ideia pequenininha e testar ela. Eu queria ver se o seu teu certo se avança ali para ver essa história na Code Blue. Tu falou que você começou com os sites, você sabia que isso ia dar certo. Foi teu pequeno MVP ali, né? Mas você não parou no site, você foi fazendo outras coisas. Você foi fazendo alguns testezinhos incrementais ali e agregando mais coisa nos produtos, né? Você consegue trazer uma, duas Tá, etapas ali para o pessoal conseguir entender isso? Eu que também quero entender isso, né? Quem está ouvindo, acredito que achará isso bem valioso. tá. Eu prometi no começo que eu ia falar números e tudo, vou falar agora, então. Veja, gente, eu estava já há 12 anos na área, na mesma área, 12 para 13, né, em 2020. Agora eu estou há 18, né? Já fazem 5 para 6 anos na área. E basicamente eu sabia, né, que as pessoas precisavam disso, que era uma dor do mercado e tudo mais. Em fevereiro de 2020, eu trabalhava na Vetex, que é uma grande empresa do mercado, e É é a parceiro, plataforma. inclusive, né? Da É, sua empresa parceira hoje. até hoje, O que me exatamente. impressionou até, antes de você continuar ali, você tem baita parceiros bons, né? E a Vtex, a UAP, eu não sei qual que é o foco dela, que eu não Sim, conheço, é a mas mesma a coisa. TOTUS eu já trabalhei com essa plataforma, trabalha bastante com indústrias, né? Isso eu Sim. achei bem interessante. Então, é legal que você traz uma experiência bem ampla, né? Tanto de serviço quanto de indústria também, assim, nessa área ali. São as E é legal para entender sementes, esse né? MVP, né? Aham. São as sementes que a gente estava falando. Então, eu preciso plantar parcerias, plantar cursos, plantar de tudo. Mas, assim, a Vetex, imagina, eu estava numa plataforma de e-commerce internacional, a maior da América Latina, a plataforma. Eu tenho fotos aí no meu perfil do Instagram, você consegue ver, de eu ir dando treinamento em company na Electrolux, enfim, outras grandes empresas também aconteceram. Eu saí de lá em fevereiro de 2020. O que aconteceu em março? Pandemia, né? Lockdown e tudo. Eu não sabia que isso ia acontecer. Eu já tinha a ideia da Code Blue há bastante tempo. Eu ganhava 5,5, 4,5 limpo, vamos dizer assim, né? Que é muito desconto. E assim que eu saí e anunciei que tinha saído, eu recebi proposta de emprego para ganhar 10 em carteira, e mais um monte de benefício. E eu recusei. Falei, não, ninguém vai me cortar minhas asas mais não. Agora eu vou empreender. Peguei a rescisão, era uma grana lá X, e falei, bom, isso aqui é o meu colchãozinho para me manter. Eu acho que consegue me manter até agosto, setembro. Até lá eu tenho que fazer essa empresa tá andando sozinho.
Então, criei site em março, criei site, criei marca, a ideia do nome foi da minha esposa, né? E fui criando as coisas e abrindo o CNPJ, MEI, né, na época, e criando as coisas e tudo. Abriu, comecei a oferecer os produtos e tudo mais para as pessoas, ficou muito legal. Eu realmente criei algo diferente, assim, porque era uma agência para agências, ou seja, eu atendia outras empresas que precisavam de braço para fazer mais sites. E eu criei um site que fazia a cotação em 2020. A pessoa ia escolhendo os serviços que ela gostaria num formulário assim, né? E ele já dava o valor no final e o prazo de entrega e tudo mais. Até hoje é disruptivo isso. E em maio eu vendi a primeira vez, que depois a gente vai falar mais um pouquinho, né? Vendi a primeira vez. Cobrei R$ 4.000. Eu ganhava isso quase de salário, como recompensa de 12 anos de esforço para chegar nesse salário. Nessa E, época, você era o dono da empresa de um empregado só. exato, eu era uma urgência, né? Eu falo que, assim, eu morava num bairro mais afastado, assim, e eu tinha telhado de Eternite, aquela telha, né, de cimento. E eu queria trocar algumas telhas e algumas madeiras e não sobrava dinheiro nem para isso. Então, olha a loucura, né? Tava Mas isso nesse antes nível. do CLT, antes de começar ali na Code, né? Não, no começo, ainda era essa realidade, né? Aí, em junho, 3 pessoas me procuraram querendo treinamento meu. Falei, vou arriscar, vou cobrar caro. E falei, R$ 5.000. Elas falaram, tá bom. Aí já foi 15 mil, para dar 2 dias de treinamento em cada um. Inclusive, teve uma que foi pessoa física. E elas me pediram nota fiscal. Eu nem sabia fazer isso. Aí eu fui aprendendo, né? E ajustando a empresa e tudo mais até ficar certinho. Aí veio julho, começou a aparecer mais projetos. Eu comecei a fazer post, comecei a contratar designer para fazer mais post para mim, a contratar ferramenta para começar a organizar a casa. Eu tenho uns trelos malucos meus aqui, né, com um monte de CRM e organização de funil. Aqui eu estou contando mais a lascação, mas eu realmente não fui maluco, tá, gente? Eu tinha tudo que você possa imaginar. Eu tinha até alvará dos bombeiros. Eu tinha tudo. Da Defesa Civil, eu tinha plano de negócio, modelo Canva, funil de vendas, eu tinha tudo planejado. Mas eu estou falando o que a galera quer saber, né? A fofoca do dinheiro. Eu sei que foi evoluindo aos pouquinhos, e não sei se você sabe, mas o MEI tem um teto de R$ 80.000 por ano. Chegou em Agora, ser. né? Porque na tua Antes época devia era ser 60, se 60 eu não me isso. engano. Acho que sim. Chegou em setembro, já ia bater o teto. Você tem noção? E Então já tu tinha acabado o ganhou, meu seguro-desemprego. Então, eu precisei abrir uma limitada, né? Um CNPJ normal. Em 4 de setembro de 2020. cara, tu conseguiu praticamente break-even em um ano, né? Porque se você ganhava 5 mil, fechou 60 em uns 6, 7 meses, se não estou certo de cálculo aqui, pô, É que ficou o que que é legal. break vá para o cara, né? Às vezes o cara quer empreender, mas ele quer continuar indo no clube de tênis, clube de golfe, ou mantendo. Cada um, gente. De novo, não quero estar aqui julgando, mas os meus filhos, até hoje, e hoje a gente, graças a Deus, está tudo bem, eles estudam em colégio público. É maluco, né? E eu acho eu acho uma boa, eu gosto, eu acho maneiro a a casquinha, né, que o colégio público gera. A gente não usa plano de saúde. A gente sempre paga particular, né? Não vai no SUS também, dependendo do contexto, claro. Mas não fazemos plano de saúde. Ou seja, a gente tem conceitos de vida onde a gente não faz as coisas só porque todo mundo faz. Se você gosta do plano de saúde e você senta comigo no churrasco e defende o porquê você gosta, eu vou te admirar absurdamente.
Ainda não farei, mas vou te admirar absurdamente. Agora, se você faz porque falaram que sim, entende? Então, assim, tem alguns gastos, por exemplo, break-even para mim era ganhar R$ 2.000 por mês, e eu estava ganhando 20, né? No começo da empresa, porque era muito enxuta, né? Não tinha ninguém, era só eu. Hoje, já cortando para 2025, comprei casa em 2023, sobrado, carro, né? Algumas coisas assim que realmente eu acho que eu não conseguiria continuando no CLT, né? É legal essa história porque ela amarra tudo, né? A mentalidade, ela amarra aquele frio na barriga. Tu falou da pista de decolagem, pô, como que tu teve que reduzir o padrão de vida para chegar e poder viver esse sonho aí de empreender, porque não é fácil, né? Você tem que cortar na carne. Eu vejo pelo menos muita gente falando isso e a tua experiência comprova. Falou do produto, como que você chegou na primeira venda, como isso foi trabalhando. Eu acho que são informações bem ricas. Mas uma outra coisa que eu vejo que às vezes a gente não percebe que trava a gente em empreender é assim, o que que precisa necessariamente, o que que o pessoal fala que precisa, mas não necessariamente é tão essencial assim. Eu vou bater de novo. Mentalidade é a primeira. Metade de tudo, 50% é mentalidade. E a galera acredita em mim, Tiagão. A galera não está disposta a pagar o preço. E ninguém está falando aqui em ser desonesto, em ser babaca, ou não, é mentalidade em outro sentido. Por exemplo, se você vê o filme do McDonald's e fica do lado do Ray Kroc no final do filme, você já está com a cabeça de empreendedor. Louco, né? O cara com a cabeça no CLT, ele fala: Meu Deus, o tadinho dos donos dos irmãos McDonald's foram enganados e passados para trás. Mas tá, talvez tem um pedaço do final que o Ray Kroc foi meio babaca mesmo, de prometer algo e não ter cumprido. Deveria ter cumprido. Legal, isso eu concordo. Mas no sentido de eles seriam excelentes inventores de um sistema speedy de fazer, né, sanduíche muito rápido, mas ficariam lá, naquele fundinho. Quem fez o boom, quem foi o empresário, foi realmente o Ray Kroc. É, Tinha um outro filme que eu tava aqui na ponta da língua, mas, enfim, tem algumas situações em que a cabeça do empreendedor pode parecer para algo mais corriqueiro como a cabeça de alguém meio frio, meio reto, meio direto, mas o empreendedor ele está sim ajudando muitas pessoas ao contratar, ao contribuir para a comunidade, né? Enfim, e talvez não daquela forma que mostra isso para todo mundo. Então, a primeira coisa que tem que mudar é a mentalidade. Quebrar 1 milhão de certezas na sua cabeça, se afastar. Agora eu começo com as polêmicas. Se afastar de 90% das pessoas que você convive, que são tóxicas, sim, inclusive família, que trazem um monte de peso e um monte de dependência emocional e um monte de amarra e um monte de meleca assim que te prende no chão e você não consegue fazer nada, não consegue ter escalabilidade, não consegue evoluir na vida por essas dependências emocionais. Quem vive dependência emocional sabe que é verdade. Precisa saber falar não todo dia, o tempo todo. Precisa estar esperto com um monte de gente que quer te enganar, que quer te derrubar, precisa ficar de pé perante a vida depois de apanhar muito. Então, quando eu falo mentalidade, é algo muito real, muito sólido e muito pesado, assim. A parte, por exemplo, você me perguntou o que que é desnecessário? É o que muitas vezes é o que todo mundo acha que é o mais necessário. O produto independente de qual for o produto. Se você tem a cabeça de empreendedor, e for um produto, claro, não é independente, é muito forte, né? Mas que tenha um mínimo de aderência no mercado, né? Um mínimo de noção, né? Vai sair, vai dar certo, vai vender. Mas é muito mais sobre o perfil da pessoa.
E é aprendível, é remodelável, é possível não sendo se tornar essa pessoa, sabe? Então, mais uma vez, eu bater nesse ponto. Agora, e o jurídico? E o RH? E a contabilidade? E o financeiro? Gente, contabilidade eu pago uma empresa que faz, financeiro a minha esposa é minha sócia e o financeiro da empresa ela faz. Eu não sei fazer as coisas que esse povo faz, até hoje. Vendedor ainda eu faço, mas às vezes a gente, né, também tem ecossistema aí, né, onde essas coisas acontecem, de venda e tudo mais. Então as coisas vão acontecendo e o mais importante, às vezes, não é aquilo que você acha que é o mais importante. É você realmente mexer na tua cabeça e quebrar um monte de coisa que te joga para baixo. Isso é bom porque a gente acha que tem que estar tudo bem perfeitinho, né? Eu, particularmente, com contabilidade, eu penso, tem que abrir empresa, tem que ter o contador, tal, tal, tal. Mas primeiro você vende, né? E até você comentou, né? Eu fui lá, MEI nem tem obrigatoriedade de você emitir nota fiscal se é de pessoa física para pessoa física, né? Você só precisa, se a pessoa te exige lá na pessoa jurídica, daí tu tem que passar, né? Mas tem essas regras burocráticas que amarram bastante a gente. Pensa, tem que fazer uma proposta, pô, tem que passar por um jurídico. Calma, gente. No começo você fazer mais ou menos, vai errar, né? Eu Eu acho que até, essa eu até, maturidade é legal. eu até lembrei, Thiago, que uma vez eu estava com um monte de outros caras grandes, assim mesmo, num evento conversando, e eles estavam falando, caras grandes, mas grande, grande. Eles estavam conversando sobre isso. Eles falavam, gente. Se a gente soubesse o tamanho das cagadas que a gente estava fazendo no começo, a gente não tinha nem tentado. E, gente, imagina as marcas grandes do Brasil. Eles estavam lá e falando isso. Falando, tava tudo errado. O jurídico estava tudo torto, a contabilidade tudo torta, o financeiro tudo errado. A gente não sabia o que era plano de negócio, não sabia o que era modelo Canva, e estava começando a empresa. Bem pior do que a galera de hoje em dia começa. E fomos tentando, 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 errando, 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 até emplacar. A maioria das empresas começa errado. Se você vai esperar ter todos os contratos e propostas e FAQs e atendimento e tudo que um produto demanda, você não começa. Assim, tudo isso é legal, tal, mas um dos pontos que mais pega quando a gente pensa em empreender é como vender, porque a gente tem preconceito de venda, fala assim, cara, o vendedor é o cara que engana, tal. E você falou bastante dessa questão de ser limpo. Eu vejo que tem condição da gente ser limpo, de vender, fazer algo justo, propor algo que é uma relação ganha-ganha com as pessoas. É, essa questão de mais você já começou a abordar ali, né? Questão de venda, né? Isso aí, como que se desenvolve no começo ali, né? Porque acho que dá um, dois, três passos para não ficar naquele voo de galinha. Acho que é interessante dar um horizonte aí para o pessoal. Perfeito. Assim, eu, programador curitibano, extremamente Caxias, extremamente gostando de tudo absurdamente corretinho e tudo, eu odiava vendas e odiava marketing. Loucura falar isso, né? Hoje eu sou um apaixonado pelas duas coisas. Por quê? Porque é bem isso que você falou. Eu imaginava que vendas e marketing era coisa de falastrão, de mentiroso, de malandro. Eu tenho horror à malandragem. Eu me afasto sempre que eu vejo alguma coisa que pareça malandragem, enfim. Quando eu aprendi que venda, marketing, essas coisas é técnica, eu aprender isso só lá em 22, 23. Quando eu aprendi que é técnica, igual programação é técnica, aí a chavinha virou na minha cabeça. E eu fiquei muito apaixonado e desde então eu estudo toda hora sobre marketing e sobre vendas. E é uma delícia, cara. Primeiro sobre vendas, que a galera tem bastante dúvida aí, pô, como é que eu faço minha primeira venda e tudo mais. Gente, vamos lá. Primeira coisa, não dá para ter medo de começar o diálogo, né? De fazer a conversa, de chamar a pessoa. Quando chamar a pessoa, aqui eu vou dar uma dica que funciona muito bem.
lembre-se que o brasileiro, ele tende a querer ajudar todo mundo. Então, tem uma técnica que eu aprendi que eu acho muito legal, que é assim, dependendo do que você está vendendo, tá? Digamos que o Paulo começou uma mentoria sobre segurança do trabalho. Então, ele vai chegar no WhatsApp para quem ele sabe que aquela pessoa pode ser que tenha interesse nisso, e ele vai falar assim, fulano, ciclano, seguinte, começa sempre falando sobre alguma coisa da vida dele e tal, né? E aí, como é que tá o filhão, não sei o quê, tarararará, alguma coisa bem direcionada para aquela pessoa. Então, deixa eu te contar. Eu estou começando aqui uma mentoria a respeito de segurança do trabalho, que é algo muito legal para pessoas que procuram isso, isso e isso. E lembrei de você. Será que você conhece alguém que você poderia me indicar que possa estar precisando desse tipo de serviço? Maluco, Nossa, acabou. cara, dá uma explodida na Sabe cabeça. por que que Eu acabou? sou o Porque cara, tem será? dois caminhos possíveis. Ou ele fala, eu sou o cara. Tá, obrigado, você encontrou, me fala mais sobre isso. Ou ele fala, sim, conheço alguém, toma aqui o contato do cara, né? Então já é uma técnica muito boa. Segunda técnica, há um venda é confronto. E eu era um cara que tinha medo de confronto. Muita gente hoje em dia tem medo de confronto. Venda é confronto. Há um confronto, há um status quo subentendido quando a venda começa, que é você, cliente, trabalhou muito para ter esse dinheiro e eu quero pegar o teu dinheiro. Eu sou vendedor, eu quero pegar o seu dinheiro para mim. Isso está subentendido, os dois lados sabem disso. Então, sabendo disso, que isso está acontecendo, você tem que ir para o confronto, você não pode ter medo. Tem que ir, de certa forma, quase que uma cara de pau. Mas você precisa, aí tem aquelas regrinhas básicas, né? Ao iniciar o confronto, já estabelecer algumas regrinhas da brincadeira. Já fala assim para a pessoa: Fulano, eu vou te apresentar aqui um produto. Vou te falar tudo sobre ele, tá? Ele é bem bacana, você vai entender tudo. No final, eu vou te trazer o preço e tudo mais. Vamos combinar um negócio aqui. Se você gostar e entrar no seu orçamento, você fecha comigo, tá bom? Se você não gostar ou não entrar no seu orçamento, você anda, vai embora e tá tudo certo. Eu só te peço que seja sincero comigo, que me fale de verdade o que que você achou sobre ele. Combinado? Aí você já mata também o cara fugir no final, o cara querer escapar de você. Legal. E daí você apresenta o produto. Esse produto ele faz isso, 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 de forma objetiva, né? Sem ficar enrolando muito e tentando entender, né? Mapear o perfil do cliente e entender o que faz sentido para esse cara. Não fique falando só por falar. No final, você dá o preço e fala: fez sentido para você? Vamos fechar? Se fez, fez. Se não fez, não fez. Também tenha posicionamento. Não, Força a barra, né? não force a barra e não arregue também. Às vezes o cara tá numa posição, e com o tempo você pega a linguagem corporal, o tom de voz, tá numa posição que no fim das contas nem vai fechar, fala, não, é isso e acabou. Agora ele está empolgado com o produto, ele só precisa de um empurrãozinho, aí você tem que ter manga de desconto para conseguir falar, não, para você eu vou te dar condições de adquiri-lo agora então. Eu consigo parcelar em 5 vezes e eu vou fazer 10% de desconto para você fechar agora comigo. Então, tem algumas técnicas, sim, que você vai aprender ali. É técnica. Nunca houve uma enganação, nunca houve uma mentira, nunca houve sei lá, qualquer coisa desonesta nessa relação. Foi técnica. E quando o vendedor é bom comigo, eu adoro. Eu sempre elogio o vendedor bom. Eu falo, pô, cara, foi animal, tá vendo? Parabéns, você manda muito bem. É legal, é uma profissão muito válida, muito justa, e que dá para aprender a falar do seu produto utilizando técnicas válidas e que realmente trazem mais conversão. E lembrando, mesmo usando tudo isso que eu falei, muita gente falará não, com certeza absoluta, mais da metade. Mas você fazendo isso vai garantir muito mais vendas para você, né?
Olha, que episódio sensacional. Eu sempre falo isso, mas esse foi mais sensacional que os outros, e impressionante. A gente falou de mentalidade empreendedora, pô, do frio na barriga de não pagar as contas, né? Meter a cara, né? Falamos de produto, né? E foi uma coisa que me surpreendeu. O produto não é tão essencial assim, e isso mexeu comigo. Falamos do que precisa, que não precisa, pô, pra ir pra frente mesmo. Não fica botando âncora na tua vida. Vai e pega teu avião e voa, né? E no final a gente fechou com chave de ouro com duas técnicas de venda. Meu, espetacular. Muito bom. Diego, mas eu tenho mais um ponto aí antes do Thiago encerrar, cara. É, imagina que você tivesse um amigo que trabalha como CLT. Vamos imaginar no âmbito das ideias. Imagina que eu tenho um amigo, É, tá? Imagina que outro amigo tá, também. Um outro amigo também. que tá há mais de 10 anos na mesma empresa, como você falou, talvez 20 anos, e tem um perfil de empreendedor, intraempreendedor, né? Ou seja, é uma pessoa compromissada, não é aquela pessoa que está encostada na carteira registrada, mas sim que está lá dentro, de fato, se esforçando para fazer aquilo dar certo. Se você tivesse a oportunidade de falar, resumir um pouco tudo isso que você construiu, cara, ao longo de tanto tempo, tantas tentativas e, né, até dar certo, como você comentou. Se você tivesse que resumir, não vou nem colocar um número, né, tipo 5 passos, mas se você pudesse resumir em alguns pontos muito importantes para que essa pessoa pensasse em como decolar, como vocês comentaram. O que você gostaria de falar? Rapaz, quando você falava, eu lembrei de alguém. Então, pensando no perfil dessa pessoa, eu vou dar uma dica pensando no perfil dessa pessoa, tá? E nesse caso, nesse exemplo, né, ser uma pessoa que eu amo muito, eu vou falar de forma muito sincera e com muito amor. É, Hoje em dia, cada vez mais, e eu vou falar sobre o mesmo assunto que eu falo em todo episódio. Zumbis scrollando tela de celular, brain rot, tigrinho. Enfim, a gente está vivendo um Brasil maluco, de mentalidades doentes mesmo, né? Um monte de loucura acontecendo que está tornando pessoas cada vez mais assim. As pessoas não têm mais atitude. Nada transforma mais do que a atitude. Isso é uma coisa, sabe, teve uma época que eu estava aprendendo a ser assim ainda, e às vezes eu fazia como o Thiago chama, eu adoro o voo de galinha, né? Eu conseguia ter uma mentalidade legal e daí voltava a ser o Diego antigo. Eu conseguia ter uma mentalidade, ainda estava nessa fase de transição, né? Até conseguir estar sempre numa mentalidade mais legal. E eu começava a me indagar assim, poxa, por que será que eu caio de novo na mentalidade antiga, né? Tão padrão, não consigo manter uma mentalidade maneira assim o tempo todo. E eu começava a indagar o que que me fazia voltar à mentalidade legal. Porque quando você não está na mentalidade legal, você sabe e você quer voltar para ela. E com o tempo eu percebi que só uma coisa fazia, a atitude. Quando eu tomava uma atitude, fazia uma proposta, provocava um cliente, fazia alguma coisa acontecer, de repente eu estava voando de novo. Então, o primeiro ponto, eu acho que o mais importante é esse. Nós somos pessoas felizes, em relacionamentos felizes, com uma família linda, todos nós aqui, e tá tudo bem com a história que estamos gerando para a nossa vida. Mas não esqueçamos, né? Como somos cristãos, a vida é uma só. Acreditamos nisso, né? A vida é uma só. A nossa história de vida é algo importante. E se a história que você quer deixar para os netos, né? Para quem for lembrar de você no futuro é tal história, tá tudo bem, né? E se você está feliz, se faz teu coração cantar, se você fica feliz em contar essa história, tá tudo bem. Não fica feliz, não tá tudo bem,
você pode passar o dia vendo O Conselho, do Flávio Augusto da Silva, de novo falando dele, né? Ou vendo trocentos, ou vendo o JJ, ou vendo um monte de cara. Você vai cansar de assistir e ainda assim você vai perceber que o caminho não será suavizado. Porque eu vou falar mais uma vez, a querer aprender a andar de bicicleta teoricamente, a nadar teoricamente, a capinar um lote teoricamente. Não acontece. Todo mundo quer este sonho que é ganhar a recompensa sem pagar o preço. Chegar do outro lado sem correr o risco. Mas empreender é risco. Não tem jeito. E é para todo mundo. A não ser que o cara sei lá, seja um herdeiro, ou tenha, né, uma grana, alguma coisa assim muito forte, e daí o risco é bem mitigado, para nós, meros mortais, é um risco. Pode dar errado, sim. Mas eu verdadeiramente acredito que pessoas inteligentes, experientes na área, com uma reserva de emergência, que tem noção que é preciso apertar o cinto. Outro ponto importante, que tem sua esposa ou marido a bordo. Tem que estar a bordo. Não pode ser. Você não pode ir sozinho, vocês são uma só carne, né? Então, estando com a pessoa que é sua companheira a bordo, acreditando no potencial, aí faz a ideia, dá o passo e vai validando no mercado e corrigindo. Enquanto não sai do CLT, você pode, claro, criar o site, criar a marca, registrar a marca, vai fazendo Fazer umas coisas rios. assim, vai criando conteúdo, vai criando nome, vai criando uma narrativa, vai estudando marketing, vai entendendo alguns conceitos, vai fazendo uma mentoria, pode sim ir validando essas coisas, mas começou a brincadeira. Você pode se preparar bem, porque senão você vai ter que ir fazendo essas coisas enquanto está na loucura de outras coisas. Então, legal. Você pode preparar bem, tá bem munido, né? Com bastante munição aí para algumas situações. Mas uma hora você terá que tomar o risco, terá que dar o passo, terá que ter atitude. Então, cara, eu acho que mais produtivo do que eu te dar 5 dicas é eu te dar uma. A única coisa que muda o ponteiro é a atitude. E a atitude de nós que somos pais de família e tudo, eu não creio que ela será irresponsável. A gente tem noção e nem será burra, né? Será uma atitude válida. A gente não precisa nem falar, a gente vai tomar cuidado, a gente vai prestar atenção, a gente vai dar o nosso melhor. E no fim, cara, para pessoas assim, com esse perfil que eu estou falando, eu acredito fielmente que se tiver com a mentalidade certa, é 3 meses a 6 meses para já estar tirando 10K por mês, alguma coisa assim. Para quem já está nesse nível, né? Bem mais sênior e com a mentalidade certa e com seus colchõezinhos ali, tudo pronto. Eu acredito de verdade, com toda a sinceridade, como vocês estão vendo, eu sou sincero, que 6 meses para o cara conseguir entregar alguns serviços, algumas coisas assim, e tirar ali pelo menos o seu sustento. Tchau, pessoal. Muito obrigado pela presença. Excelente estar com vocês. Vou recordar que nós temos também outras redes sociais. Vocês provavelmente devem estar vendo a gente pelo YouTube, que a gente está dedicando um pouquinho mais de força. Até porque a gente está também avançando com os Reels, né, os pequenos cortezinhos dos nossos episódios. Às vezes você pode conhecer a gente por lá. Temos também na plataforma do Spotify. Tá correndo atrás da gente, né? Vai chegar. Isso aí vai ter a plataforma longa, mas o áudio também dá para ver vídeo lá. Que eu testei, achei que só era áudio. Temos também o nosso Instagram. O Instagram tá também com essa pegada de videozinhos curtos de Reels, buscando vocês ali da outra rede para cá, para ter essa experiência mais real, mais profunda e passar essa hora conosco. Hoje foi mais longo, né?
Obrigado pela cara. paciência de vocês, por estarem aqui até esse momento. Se inscrevam, comentem, curtam, compartilhem, ajudem a gente, tá? E também aqui embaixo você vai ver um link para um livro meu, 365 Dias para Transformar. É um livro de desenvolvimento pessoal que ajuda também nesse sentido de ter uma mentalidade mais empreendedora, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que empreendam e que tenham muito sucesso. Valeu, galera. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Hey!